Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Todo mundo perdeu hoje. Vocês estão muito fraquinhos. Vamos abrir nossas Bíblias e hoje vamos fazer tudo muito rápido. Reflexão bem objetiva que nós vamos fazer na Palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versos 6 a 10. Vou ler o texto, nós vamos orar e aí vamos meditar rapidamente nas Escrituras, ok? Não é porque vai ser rápido que você não precisa prestar atenção ou que vai ser menos importante para a sua vida. Exatamente porque eu vou falar muito rápido, você tem que prestar muita atenção, ok? Então, palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida nessa noite, diz o seguinte, Atos capítulo 16, de 6 a 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo o que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Oremos ao Senhor. Pai, a palavra é tua, o ensino é teu, o poder vem do Senhor, o Espírito é teu, Pai, e é em nome de Jesus que nós oramos pedindo a tua instrução para nós nessa noite. Não é porque tem a assembleia que nós não queremos ser edificados. Pelo contrário, nós precisamos ser edificados para podermos, ó Deus, cumprir a tua vontade, o teu querer na assembleia que nós vamos ter. E é a direção que nós pedimos, a tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Pergunta. Não precisa me responder, mas pense na resposta. O que você vai fazer saindo daqui hoje? O que você vai fazer, ou o que você pretende fazer saindo daqui hoje? Para onde você vai? O Fabião, a gente já sabe o que ele vai fazer, certo? Pizza, metade calabresa, metade mussarela. Fechou. Com massa fina. Mas e você? O que você vai fazer quando você sair daqui? O que você vai fazer da sua vida daqui para frente? O que você pensou em fazer da sua vida em 2015? O que você vai fazer daqui para frente? São perguntas e questionamentos que eu quero fazer para você hoje, à luz desse texto. A grande questão é que o culto sempre começa, não é às 7 horas da noite, quando nós estamos aqui na igreja. O culto começa normalmente quando acaba aqui dentro e nós saímos lá para fora. Lá começa o culto. Aí os entendidos podem me ajudar. Culto em inglês é service, que significa serviço. Porque cultuar a Deus é servir a Deus, é fazer algo para Deus. Deus precisa disso? Não, Deus não precisa, mas Ele merece isso. O serviço, então, o culto a Deus começa quando nós saímos dessa porta para fora. Quando nós prestamos o nosso culto a Deus, o nosso serviço a Deus, quando cultuamos ao nosso Deus. É interessante que no texto que nós lemos, e preste atenção, nós temos a seguinte história. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, um dos homens mais influentes da história da humanidade, um dos homens mais importantes que o cristianismo já teve, se não fora Jesus, é claro, talvez o homem mais importante, escreveu talvez 70% do Novo Testamento, um pensador, um intelectual, um homem que botava a mão na massa, trabalhador demais, vivia o evangelho na sua integralidade, pregava muito, pregava tanto que se nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, provavelmente lá em capítulo 19 ou 20, Paulo estava pregando durante a noite, no segundo andar de uma casa, e ele pregou por tanto tempo que o rapaz que estava sentado na janela caiu do segundo andar e morreu.
de tanto tempo que ele pregou, porque havia uma urgência nisso, eles se envolviam demais com o reino, se envolviam demais com as coisas para fazer para Deus. E meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós somos chamados, nossa atenção é chamada para alguns detalhes. Paulo estava saindo de uma cidade para ir a outra pregar, ele estava se deslocando, ora, ele estava indo fazer uma coisa boa, ele estava fazendo algo bom, a sua intenção era boa, o que ele queria era fazer algo bom, mas o texto nos diz que Deus, o Espírito de Deus o impediu de ir. Paulo estava indo fazer uma coisa boa, que todos nós aqui julgamos que é importante, mas o Espírito de Deus disse assim, olha, não é para ir. E aí você pode me perguntar, pastor, por que o Espírito de Deus falou para Paulo não ir pregar? E os coitados lá das pessoas não mereciam receber a palavra? Mereciam, mas naquele momento Deus não quis que a palavra fosse pregada naqueles lugares. Por quê? Só na eternidade nós vamos saber perguntar para Deus. Deus, por que o Senhor não deixou pregar? E o mais interessante nisso tudo, é que Deus tirou Paulo de um lugar, e mandou para outro, e era muito mais difícil chegar nesse segundo lugar, teria que atravessar o mar, aquilo que era uma viagem por terra, relativamente tranquila e fácil, agora se tornou uma viagem longa, difícil, e tinha que atravessar o mar, para Macedônia. Hoje, eu estava até fazendo uma pesquisa, que essa mesma viagem que Paulo fez hoje, ela é feita por um trem, que passa por debaixo do mar, e dura 4 minutos, a viagem, é um trem super rápido, na Turquia, que liga a Ásia à Europa, é um trem de 2 mãos, e em 2019, ao mesmo tempo também vai inaugurar uma rodovia por baixo do mar, hoje leva 4 minutos, mas naquela época era uma viagem longa, cansativa e difícil, mas Paulo, imagina a oração de Paulo, Senhor, o Senhor deve estar de brincadeira comigo, eu estou querendo pregar o Evangelho em Artur Nogueira, em Olambra, que são cidades que precisam da Tua Palavra, eu quero vir aqui em Paulínia pregar a Tua Palavra, o Senhor está me mandando ir para um lugar muito longe, difícil, eu não tenho nem dinheiro para chegar lá, como é que eu vou? A Bíblia não diz que Paulo orou desse jeito, mas eu imagino, Paulo era humano, mas no final das contas, tendo conversado com Deus ou não, Paulo se dispôs e foi. E sabe o que é mais louco nessa história toda? Que quando Paulo chegou lá, ele e Silas foram presos, açoitados, algemados e ficaram na cadeia. E se nós lermos a sequência do texto, nós vamos ver que quando eles estavam presos, algemados, eles apanharam demais, eles foram duramente surrados, punidos, agredidos, humilhados pelas autoridades locais. E o texto continua nos dizendo que enquanto eles estavam passando por tudo isso, o que eles faziam? Alguém me ajude? Eles cantavam e louvavam a Deus. Imagine você, e não era palmadinha de criança não, tá? Era pancadaria pura. E enquanto eram espancados, eu imagino, então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. É bom cantar isso na igreja, né? É bom cantar grandioso és Tu quando está tudo muito bem. Eu imagino o apóstolo Paulo, Silas, não sei se Lucas estava junto, muito provavelmente estava junto ali, enquanto eles apanhavam, de repente até passando pela cabeça, poxa vida, se a gente tivesse ficado lá era melhor, a gente não estava preso hoje.
Mas no final das contas, em meio à tribulação, dificuldade, dor, injustiça, eles estavam louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. E sabe o que aconteceu depois disso? No meio da noite, enquanto as celas estavam fechadas, enquanto os guardas estavam de prontidão, e não eram poucos os guardas, e não era qualquer um que podia ser um guarda naquela época, eram homens fortes, brutos, agressivos. Num momento como esse, o poder de Deus se manifestou na vida daqueles homens, e um terremoto abriu as cadeias, e os grilhões foram quebrados, e as correntes caíram, e os servos de Deus foram libertos. E ali houve a manifestação do poder de Deus. Alguém aqui duvida que Deus é capaz de fazer isso? Se você duvida, eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Para você que tem enfrentado lutas, dificuldades, provações, cansaços, para você que tem tido na sua alma, uma desesperança inexplicável, eu quero desafiar você a se colocar diante do Deus que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas, inclusive o ar que você respira, colocar a sua vida diante de Deus, e esse Deus é capaz de fazer isso, cuidar de você, tratar de você, transformar a sua vida, transformar o seu coração, mudar a sua história. Muitos de nós até querem fazer coisas boas, mas Deus muda o nosso caminho, muda a nossa trajetória, e aí quando Deus muda o nosso caminho, muda a nossa trajetória, e as coisas começam a dar errado, problemas começam a acontecer, e você diz assim: puxa vida, antes eu não andava com Deus, parece que estava melhor. Foi mais ou menos o que aconteceu com Paulo. E muitas vezes isso acontece comigo e acontece com você. A gente até tenta fazer o bem, não importa a quem, mas parece que as coisas vão caminhando para trás. Parece que qual é o ditado popular? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. É ou não é? Até quer dizer, pode ser comigo só também, você nunca viu isso, nunca aconteceu com você. Mas meus irmãos, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, fazendo e cumprindo aquilo que Deus espera que nós façamos, aí sim nós podemos ver o milagre, o poder, a manifestação de Deus na nossa vida. Não importam as circunstâncias, Deus não precisa de situações favoráveis para se manifestar, Deus não precisa de oportunidade para demonstrar o seu poder. Aliás, quanto mais difícil estiver, maior será a manifestação e o poder de Deus sobre a sua vida. Esse é o Deus que nós pregamos aqui. Esse é o Deus que se manifesta em meu coração, no seu coração, na nossa vida, na sua vida, na sua família. Nós cantamos aqui: minha vida está nas mãos de Deus, a minha casa, o meu futuro nas mãos do meu Senhor. Já coloca lá. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Salmo 37, versos 4 e 5, agrade-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. No texto que nós lemos, meus irmãos, e na história que nós lemos, nós vemos Deus chamando pessoas. E é interessante que nessa história, quando Paulo e os seus companheiros estavam caminhando em direção àquilo que eles achavam que era para ser feito, o que os impediu? Em sonho, para Paulo, ele teve a visão de um varão macedônico, um homem dizendo: venha para a Macedônia e ajuda-nos, vem para cá e nos ajuda. Você é chamado, você é chamada por Deus para ouvir muitos varões macedônicos clamando: vem até aqui e nos ajuda. São os seus vizinhos clamando: vem até aqui e me ajuda. São os seus companheiros de trabalho dizendo: vem até aqui e me ajuda.
É a sua família dizendo: vem até aqui e me ajuda. E Deus quer usar você como instrumento nas mãos dEle. Ainda que você se considere muito pequeno, incapaz, fraco, insignificante, Deus gosta desse tipo de gente mesmo. Que nem eu, assim, um nada, um zero à esquerda. Que nem você. O apóstolo Paulo, esse homem que eu já descrevi aqui, tendo feito tudo o que ele fez, ele ainda diz: de tudo que eu já vi, eu ainda me considero esterco. O nosso chamado, meus irmãos, quero concluir agora essa meditação nas Escrituras. Deus está nos chamando. Às vezes nós temos boas intenções, queremos caminhar em algumas direções, mas vamos ouvir aquilo que Deus quer. Vamos ouvir aquilo que Deus espera de nós. E mesmo que a gente olhe e pense: vixe, isso vai dar muito trabalho. Se é Deus que está chamando, você só fala assim: Senhor, eu estou aqui, faz em mim a tua vontade. E assim, podem aparecer lutas, mas também aparecerão as vitórias que Deus tem para cada um de nós. Feche seus olhos e nós vamos orar.